Olá a todos e todas, bem-vindos. Meu nome é Isabela Salles, eu sou estudante de musicoterapia na Universidade Federal de Minas Gerais e venho aqui apresentar uma prévia do meu trabalho de conclusão de curso, que está em andamento. Então a gente vai ver um pouquinho do que eu já fiz até agora. A minha professora orientadora é a doutora Marina Freire e é uma honra poder estar aqui e compartilhar tudo isso com vocês. Bora lá? A musicalidade clínica do musicoterapeuta musicocentrado. Estudo exploratório por meio de entrevistas. Para a gente iniciar, vamos começar entendendo o que significa o termo musicocentrado. Esse termo ele é utilizado para designar os modelos de musicoterapia que possuem a música como centro do processo terapêutico, a música como o próprio agente desse processo. Temos como músicos centrados a abordagem Northrop-Robbins de musicoterapia, o DIM e o modelo de musicoterapia musicocentrada. A abordagem Northrop-Robbins foi criada pelo pianista, compositor e musicoterapeuta Paul Nordorf em parceria com a educadora especial Clive Robbins. A musicoterapia Northrop-Robbins visa engajar o paciente em uma experiência musical conjunta e criativa, buscando a expansão da Music Child. Dois são os influenciadores da abordagem Northrop-Robbins: o filósofo da música Victor Zuckerkandl e o criador da antroposofia Rudolf Steiner. Victor Zuckerkandl chama nós, Homo sapiens, como sendo homomúsicos, seres dotados de musicalidade, sendo a musicalidade um atributo da espécie humana. Todo ser humano possui musicalidade, possui essa relação com as forças internas presentes na música. O modelo de musicoterapia musicocentrado brasileiro, proposto pelo musicoterapeuta André Brandalize, ele vê a música como terapia, nessa relação entre as musicalidades de três agentes: música, paciente e musicoterapeuta. E esse modelo ele tem influências tanto da abordagem Northrop-Robbins de musicoterapia e do método Bonney de musicoterapia. Então tá bom, a gente chegou até aqui. Vimos Northrop-Robbins, vimos musicalidade, vimos modelo musicocentrado e finalmente chegamos ao tema principal deste trabalho, que é a musicalidade clínica. O musicoterapeuta musicocentrado ele deve ser educado na sua musicalidade clínica. Este é um termo derivado da Northrop-Robbins, Clinical Musicianship, onde o musicoterapeuta ele deve treinar e aperfeiçoar habilidades para poder trabalhar clinicamente com o paciente. E possui alguns fatores que norteiam tal visão de musicalidade. Vamos conhecer um pouquinho deles? Primeiro, temos a responsabilidade clínica, que aponta que o musicoterapeuta deve ter interesse pelo ser humano, compromisso e fazer documentação, pesquisa clínica. Na construção musical, temos o background de treinamento musical e a percepção musical necessárias ao musicoterapeuta. Na intenção clínica, compreende-se a experiência clínica, o know-how, saber fazer, a técnica e os objetivos. A intuição clínica relaciona-se à sensibilidade, à exploração, ao acerto e erro e à maturidade que o musicoterapeuta deve possuir. Em liberdade criativa, destaca-se a crença no poder da música, a disponibilidade terapêutica, as necessidades do paciente, as circunstâncias e segurança profissional. Por último, a espontaneidade clínica, que aponta o musical pessoal e a inspiração do musicoterapeuta. Tais fatores são divididos em dois blocos: os relacionados ao conhecimento, à técnica, e os relacionados à sensibilidade. E aí, você conhecia algum desses fatores relacionados à musicalidade clínica? Pois foi esse diagrama, esses 6 fatores, que indagaram a minha curiosidade para estar pesquisando sobre o tema, já que são poucas as publicações referentes à musicalidade clínica do musicoterapeuta musicocentrado. Temos então como a pergunta-problema dessa pesquisa a seguinte: como os musicoterapeutas musicocentrados conceitualizam, pensam e buscam o desenvolvimento de sua musicalidade clínica, sendo o objetivo geral dessa pesquisa compreender a maneira que os musicoterapeutas musicocentrados conceituam, pensam e buscam desenvolver sua musicalidade clínica de forma contínua.
Esta é uma pesquisa qualitativa, ainda em andamento, de cunho exploratório. Para coletar os dados, resolvi fazer entrevistas com experts da musicoterapia musicocentrada aqui no Brasil, 3 musicoterapeutas. No momento, todas as entrevistas já foram realizadas e gravadas, mas somente uma foi transcrita e analisada no presente estudo. A forma de entrevista realizada foi a entrevista semi-estruturada, que parte de um questionário de base, feito com perguntas abertas para serem utilizadas com o entrevistado. Para analisar, então, essas entrevistas, escolhi o método análise temática. Esse método, ele busca identificar, analisar, interpretar e relatar padrões, que são chamados de temas, advindos de um banco de dados qualitativo, no caso, as entrevistas. No presente estudo, iremos analisar os resultados iniciais da entrevista do musicoterapeuta Gregório Queiroz, que ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, ele possui 2 especializações em musicoterapia e é mestre em Psicologia Social. E também um dos principais propagadores da musicoterapia musicocentrada no Brasil. A entrevista de Queiroz já foi integralmente transcrita e analisada por meio do método análise temática. E até o momento encontramos 2 grandes temas. Tema 1, musicalidade. Tema 2, musicalidade clínica, que possuem subtemas. Como subtemas de musicalidade, temos musicalidade inata, musicalidade em movimento, conhecimento e desenvolvimento da própria musicalidade e o papel da música na musicalidade. Acompanhemos o Gregório, que vai, durante a sua fala, explanar sobre todos esses subtemas. A musicalidade é uma maneira do nosso ser existir no mundo. A musicalidade é mais do que uma habilidade para fazer música ou para escutar música. Todo ser humano é musical, mesmo os que nunca fizeram só uma nota sequer. Isso é uma circunstância casual. Todo ser humano é musical, não fosse musical não seria ser humano. E a musicalidade, ela movimenta as conexões neurais. E a musicalidade tem uma parte que é neurológica, tem uma parte que é humana. Onde que eu separo a neurologia do ser humano? Não sei dizer. São apenas 2 abordagens para dizer a mesma coisa. Como que você busca conhecer a sua musicalidade? Praticando música. Seja cantando, seja tocando um outro instrumento, seja ouvindo música. Em geral, a gente segue o nosso gosto pessoal. Eu procurei desenvolver o meu contato com a música para além do meu gosto, para ver como eu me sentia, o que aquilo soava, como aquilo musicalmente podia ser utilizado. E a gente tem uma obra, guia, chama Healing Heritage, que é uma obra produzida em cima de um curso que Paul Nordorf deu em 1974, que é um curso de música para musicoterapeuta. Então, ali eu tinha um guia. E a musicalidade para autoexpressão, que é aquela que a gente pratica quando ouve música. Eu estou praticando musicalidade. Quando eu faço parte de um conjunto de música erudita, de rock, Sim, eu estou praticando música. Musicalidade, em geral, como é vista na nossa sociedade, é uma musicalidade para o entretenimento, portanto, como eu já disse, com base no gosto pessoal. São caminhos muito casuais da formação da nossa musicalidade, inseridos na família, na sociedade. Agora, eles são todos voltados para a autoexpressão, essa musicalidade casual. Existe uma musicalidade para quem prévia, primordial, à formação cultural musical. Adentrando, então, o grande tema musicalidade clínica, temos os seguintes subtemas: definição e características, desenvolvimento da musicalidade clínica do musicoterapeuta musicocentrado, sobre o diagrama, os 6 fatores, e musicalidade clínica na dinâmica da dupla de terapeutas. Musicalidade clínica é aquela musicalidade utilizada para despertar a musicalidade do outro, para movimentar, para trazer o potencial musical que está presente em todo ser humano. Então, musicalidade clínica é o uso da musicalidade como um período de musicoterapia para pôr em movimento a musicalidade de uma outra pessoa. Então, mover a musicalidade dentro de um outro ser é o papel da musicalidade clínica.
O encontro na música é um meio de mobilização da musicalidade, e a musicalidade da pessoa em movimento faz com que o ser dela se expanda para além das limitações da condition child. O terapeuta musicocentrado deveria desenvolver sua musicalidade clínica a partir do contato com essa música ampla, de música antes da música, antes dela ganhar forma. Conhecer essa música antes da força dos intervalos, da vida nos intervalos, faz a gente compreender música. Sem experimentar a vida dos intervalos e das escalas, e daí para as harmonias e dos ritmos, não dá para ser um musicoterapeuta músico-centrado. A questão, ele vai se centrar numa música que é mero produto de entretenimento. Eu posso movimentar a musicalidade de uma pessoa de uma outra cultura. Mas claro que é muito mais fácil a gente trabalhar com material a que eu e o paciente estamos acostumados. É uma facilidade, não é uma restrição. Sem haver terapia, ou melhor, musicoterapia pessoal e supervisão do trabalho do musicoterapeuta, não há como crescer com segurança. Então, a supervisão, a sobrevisão que está por cima é fundamental. Para um musicoterapeuta músico-centrado, a supervisão, feita por alguém não músico-centrado, é um pouco esquisito. O próprio musicoterapeuta precisa fazer ele um trabalho, se submeter ao processo terapêutico. Uma coisa, supervisão e fazer terapia, uma não substitui a outra. Duas coisas que se juntam, e as duas são necessárias. A musicalidade é sempre desenvolvida por meio de autoconhecimento. O conhecimento é condição para a gente terapeutizar o nosso próximo. Os limites da gente como musicoterapeuta são os limites do meu autoconhecimento. É só naquilo que eu tenho de autorreconhecimento que eu posso ajudar o próximo em ele se autorreconhecer. Esses 6 atributos são muito genéricos. Eu acho essas palavras muito pouco definidoras. Esse é um problema. Elas não definem, elas aludem a coisas que a musicalidade clínica deveria conter. E estão divididas em 2 blocos. Um bloco mais de contenção e um lado meio brincalhão, jovial. Então, é uma divisão um pouco protestante. Vamos combinar coisas sérias e coisas de uma certa liberdade. Na prática da musicalidade, o que eu vejo, esses 6 itens, eles não dão balizas úteis para o que é a musicalidade. São balizas interessantes para uma autoavaliação ou para uma supervisão. E esse quadro é um quadro de referências muito bom para isso. Pode ser que os dois tenham uma desenvoltura musical parecida, mas que com o paciente, o tipo de musicalidade do musicoterapeuta funcione melhor do que com o outro. Então, esse assume o papel do terapeuta e o outro fica de co-terapeuta. Terapeuta que fica num segundo plano, da ação musical, não da importância dentro do processo musicoterapêutico. Quer dizer, é uma dupla atuando junto. Considerações finais. O presente estudo teve como objetivo compreender a maneira que os musicoterapeutas musicocentrados conceitualizam, pensam e buscam o desenvolvimento contínuo de sua musicalidade clínica. Nos resultados encontramos 2 grandes temas. Tema 1, musicalidade. Tema 2, musicalidade clínica. Destacamos que o musicoterapeuta deve ter autoconhecimento da própria musicalidade. Ele deve buscar e expandir essa musicalidade. E um guia bom para isso é o livro Healing Heritage. Nos 2 temas encontramos a dinâmica do movimento. A musicalidade movimenta aspectos do ser humano e a musicalidade clínica movimenta os aspectos da musicalidade do paciente. O desenvolvimento da musicalidade clínica se dá no entendimento da música antes da música, em fazer terapia pessoal, em fazer supervisão e buscar sempre expandir a sua musicalidade. Sobre os 6 fatores, Queiroz destaca serem muito genéricos. Eles não se autodefinem e não definem em conjunto o que é a musicalidade clínica, mas servem como balizas interessantes para guiar o autoconhecimento do musicoterapeuta e também um processo de supervisão. Acredita-se que com a continuidade da pesquisa, seja analisando mais profundamente a entrevista de Queiroz, seja analisando as outras entrevistas, novos achados relevantes podem surgir e contribuir para o maior entendimento da musicalidade clínica. Recomenda-se que novos estudos devem ser feitos acerca do tema, para trazer novas indagações nas lacunas encontradas,
como, por exemplo, buscar definir os fatores com clareza. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!